certificação. Ô, gente, a gente está de olho aqui no chat, tá? A gente vai passar a palavra para a Sara, que é a nossa idealizadora do projeto, o Otávio e o Jadson, que são os embaixadores da Liga, e o Ederson, que são os consultores da Nuvem Mestra. O chat aqui, gente, está aberto para vocês fazerem as suas perguntas e nós vamos respondendo à medida que foram chegando para a gente. Muito obrigado. Otávio e Jadson, passo a palavra para vocês e Sara também. Eu vou dar boas-vindas, né? Meu nome é Sara Vilaça, para quem não me conhece. Eu sou idealizadora do NINA, um núcleo de inovação e aprendizagem, e trabalho com toda a rede das faculdades envolvidas com esse projeto. E a gente estava aqui dando boas-vindas e aquecendo para a gente começar esse momento de aprendizagem junto. Para a gente é uma grande satisfação iniciar esse trabalho da Liga, e ele ser um trabalho que pode vir a fazer mudanças significativas, tanto na oferta de ensino nas faculdades, quanto na forma de competências, né, desses professores envolvidos com a Liga. Então, eu quero agradecer a presença de todo mundo, agradecer a todos os diretores acadêmicos envolvidos com a Liga, agradecer à mantenedora pela oportunidade da gente estar tendo essa capacitação, a Nuvem Mestra e a todos os NINAs de todas as faculdades que trabalham ativamente para que isso possa se realizar. E, igualmente, agradecer a presença de todos os embaixadores, que são essas pessoas envolvidas com essa meta de caminhar junto e contar a experiência deles e como que foi essa distinta experiência em termos de serem os primeiros oficialmente a comunicar com o NINA que estavam prontos para poder se certificarem, e com isso também agradecer a Nuvem Mestra, né, que vem com a gente sempre aí caminhando junto e ajudando a gente a fazer a transformação digital, que é um dos pilares da inovação e do trabalho do NINA. Então, vou passar a palavra agora para o coordenador do NINA do Novo Milênio, o Jadson, que juntou o pessoal todo para que tivessem esses embaixadores aqui presentes. Obrigada. Obrigada a todos. Jadson. Obrigado, Sara. Todo mundo conseguindo me escutar bem? Sim, Jadson. Obrigado. Quero primeiramente agradecer a Sara e o Legatti aí por todo o apoio que sempre nos tem dado, né, como NINA aqui no Milênio. Agradecer também por essa oportunidade de estar aqui compartilhando o que a gente conhece um pouquinho com todos os nossos colegas. Agradecer também a presença de todos os professores especialmente aqui da unidade Novo Milênio também presentes, e os professores das outras unidades também. Sejam bem-vindos. Esse é um momento que a gente, exatamente o que a Sara falou, a gente vai exatamente falar um pouquinho da nossa experiência, né, de como foi esse processo da prova, mas que isso não termina aqui, né, que nas próximas semanas tem aí um circuito, né, tem a Fernanda e a Rovena, que também vão continuar também em circuito também. Então, desde já quero agradecer também o Ederson também, representando aí a Nuvem Mestra. Realmente é um diferencial, para nós, e quanto professores aqui da Novo Milênio, o curso, né, e todo o suporte que a gente teve da crise, todo mundo, com certeza tem ajudado bastante. Sem contar as lives, né, que teve, um monte de live, tantas lives que teve aí sobre N assuntos voltados para a formação Google. Como a Sara falou, então, meu nome é Jadson, sou professor aqui da Faculdade Novo Milênio, sou professor aqui há 8 anos, e no finalzinho do ano passado, né, a faculdade, ela se juntou no grupo, né, a gente tinha antigos, né, donos aqui da faculdade, e aí veio a ideia aqui do NINA, né, e aí quando foi até apresentada, foi me apresentada a oportunidade de estar coordenando um trabalho, que é o trabalho do NINA, e aí a gente vai conhecendo, eu acho que assim, as coisas à medida que a gente também vai tendo reuniões, vamos aprendendo, né? Acho que essa troca de aprendizagem ela é muito interessante, importante, porque
quando você entra e pensa, vou entrar no Nina, vou fazer uma prova de certificação, mas é importante esse compartilhamento aqui, porque foi exatamente isso que aconteceu comigo lá atrás, principalmente com a Sário Legatti, com as reuniões, mentorias, exatamente para entender e falar o que fazia realmente sentido, né? O que é o sentido do Nina em si. Claro que o Nina não é só Google, né? Tem muito mais do que isso, é um universo de mais expectativas a respeito disso. Claro que o Google é uma das frentes, né? Uma das partes desse guarda-chuva, vamos assim colocar, que envolve aí N outros projetos incríveis de inovação, criatividade, N outros projetos que eu vejo que os grupos, né, do Nina, vários coordenadores, professores têm postado suas experiências e têm postado ali suas iniciativas. E isso é muito interessante porque é onde fortalece realmente essa equipe toda como o Nina, né? Então, eu só quero, assim, primeiro agradecer e falar um pouquinho, né, exatamente sobre o Nina e a respeito aí da prova de certificação. Acho que a Mariana, né, que falou que já vai fazer amanhã, pode ficar bem tranquila, Mariana, porque exatamente a gente vai aqui passar algumas informações e dicas exatamente para deixar vocês tranquilos também quanto à prova. Primeiro, né, é importante durante durante a prova, né, o que eu fiz, né, algumas coisas que eu fiz, Otávio, depois pode falar, Sara. Só fazer um comentário, assim, em termos da gente fazer uma gestão do tempo. A gente super quer te ouvir, mas na perspectiva da gente apresentar vocês, e o Ederson tem um tempo um pouco menor aqui com a gente. Aí, de repente, a gente pode fazer Otávio se apresenta, e na sequência a gente faz um redirecionamento para o Ederson, que pode trazer alguma luz aí do ponto de vista da nuvem, da experiência. Às vezes a gente pode abrir o Teacher Center ou alguma coisa voltada para aí. O Ederson vai apoiar a gente aí, e aí depois a gente pode fazer esse retorno aí para os embaixadores, que aí não atrapalha o tempo da dinâmica, assim, com ele também. Pode ser? Tranquilo. Né? Tamo junto. Então, obrigada. Posso me apresentar então, Jadson? Olá. Oi, gente, boa tarde, né, para todo mundo. Eu vou pular a parte dos agradecimentos aí, que todo mundo já fez, então, um agradecimento geral a todos vocês por estarem participando. Sejam bem-vindos, né, a esse processo de inovação. A gente já está no processo de inovação desde março, desde quando começou a pandemia, todo mundo teve que se reinventar, e agora é só mais um processo para a gente consolidar a nossa reinvenção. Meu nome é Otávio, eu sou coordenador das engenharias aqui da Faculdade Novo Milênio, e eu fui o último aqui desse grupo de embaixadores a me certificar, e não vejo problema nenhum de falar, eu fui o último que eu reprovei na primeira vez, eu tive que repetir a minha prova. Eu estava falando mais cedo, a minha prova, por um erro meu, foi um erro completamente meu, eu fiz o preenchimento do cadastro da prova em inglês, não prestei atenção, respondi, fiz, e aí quando chegou na minha prova estava tudo em inglês, eu acabei tendo algumas dificuldades, e aí eu, na hora de fazer a prova, acabei reprovando. Mas o que o Jadson disse é bem verdade, a prova é tranquila, e eu vou deixar voltar a palavra para a Sara e para o Ederson, né, que ele tem um tempo menor, e depois a gente dá algumas dicas da prova, de como fazer, e algumas outras questões também que a gente vai falar da consolidação do Nina, né, Jadson, que veio aqui no Espírito Santo com um projeto que envolveu 50 mil pessoas. Então, aí depois a gente explica para vocês entenderem um pouquinho desse processo. Vou passar para a Sara agora e para o Ederson, e sejam bem-vindos, gente. Com Ederson. Oi, pessoal, muito boa tarde, satisfação. Agradecemos a oportunidade, a parceria, o convite. Fico muito honrado quando a Cris me convidou, né, por meio de vocês, né, e a Cris me convidou, fiquei bastante honrado. Vamos lá, gente. Então, eu estou por aqui, né, eu vou ouvindo aí o que vocês estão falando, e aí, se vocês quiserem me perguntar,
Se vocês quiserem também perguntar para mim como foi a minha experiência com a certificação, alguma dica, né? Aqui na Nuvem Mestre eu trabalho junto com o time também que apoia o curso e a certificação. A galera, essa semana mesmo já fizemos umas, nem me lembro quantas ações de certificação também nós já fizemos, mas eu acho que no mínimo umas 3, 4, né? E sempre juntando uma boa galera. Eu estou por aqui à disposição para, eu acho que conquistar a certificação, eu acho não, né? Eu sempre digo que conquistar a certificação não é apenas estudar para a prova, envolve outras coisas fora estudar para a prova e não é meramente só conquistar um certificado. Envolve outras coisas também. Mas eu não vou falar muito porque para dar chance para todo mundo, né? E como o professor falou, né? Nós somos professores, né? Então, para falar, a gente engata a quinta marcha e vamos embora, né? Oi, Emerson, mas acho que seria, Ederson, seria ótimo você contar assim, como que é a trilha, como que ela foi estruturada, e como que é essa experiência do simulado, passar um pouco, assim, acho que para começar, além do mais, tem algumas pessoas, tem uma pessoa que fez uma pergunta, vamos ver se ela quer manifestar, que é a professora Emília, de Lima. Mas eu acho que, como as perguntas não estão, às vezes as pessoas ficam um pouco tímidas no início, mas se puder, então, fazer esse movimento de falar um pouco sobre isso, acho que ajuda a ter uma visão geral, macro, do que é e por onde passa. Com licença, estão me ouvindo? Ai, pronto, Emília, bem-vinda, obrigada. Obrigada. Eu posso deixar só o áudio ligado? Da forma, do jeito que você achar melhor para você. Claro Então, que pode. Fala da faculdade CE, fazendo favor. Sete Lagoas. Então, eu estou bastante perdida, assim, porque eu queria saber, porque para a gente ter dúvida, a gente precisa primeiro ter tido contato com o conteúdo inicial, né? Para a gente poder ter dúvidas sobre ele. E eu não estou encontrando, agora vocês colocaram ali que tem a sala virtual, realmente tem mesmo, eu já até acessei, mas eu queria saber, assim, tem algum conteúdo escrito para a gente ler? Ou então, na sala virtual, tem vídeos para a gente assistir? Porque eu não estou entendendo muito bem o que vai ser cobrado nessa prova. Vai ser se eu sei usar as ferramentas por exemplo, se durante a aula eu sei usar as ferramentas do vídeo, ou se eu sei usar as ferramentas do Google Classroom. É isso que vai ser cobrado nessa prova? É isso que eu queria saber mesmo. Alguém quer responder? Alguém quer que eu responda? Tanto faz, se você quiser responder, senão eu respondo, não tem problema. Mas eu Então acho tá, eu vou fazer uma parte, aí você me completa, professor, por favor. Professor Emília, né? Assim, você tem vários caminhos para conseguir se preparar para a prova, né? Você tem 2 caminhos básicos, entre outros tantos, tá? Você tem o próprio Google Teacher Center, que é a preparação oferecida pelo Google for Education, tá? Você busca lá no Google Teacher Center, e lá eles também dão a preparação para a prova, e você tem o curso da Nuvem Mestra, que está sendo oferecido aqui junto com a Nina, tá? Que é o passaporte certificação, tá? Que é a Liga Certificação, tá? Muito bem, né? Se você tiver tempo, e tempo é uma coisa que as pessoas quase não têm hoje em dia, eu sugiro que você estude os dois, tá? Tanto da Google quanto da Nuvem, tá? Em parceria aqui com a Nina. Vai te ajudar bastante. Você pode abrir o telescópio? Porque eu acho que as pessoas não acessaram o telescópio. Está aparecendo isso. Posso. Deixa eu abrir aqui para vocês. O telescópio, pessoal, todo mundo que fez a inscrição na Liga recebeu no e-mail a confirmação da inscrição, e dentro da confirmação você tem o acesso à plataforma onde estão todos os cursos, vídeos e todo o material necessário para você se preparar, né? Então, acho que primeiro ponto, eu diria que é fundamental esse. O que é complementar a isso foi o que o Ederson trouxe, mas ele vai abrir aí para mostrar. Se vocês não receberam isso, a gente precisa ficar sabendo, e eu peço que vocês procurem o Nina da sua plataforma de referência, para que essa pessoa saiba se você não acessou. Ou procure também o e-mail da Nuvem Mestra, para poder descobrir qual que é seu acesso.
Posso compartilhar aqui minha tela, então, para vocês? Uhum. Vou compartilhar minha tela. Então, olha só, né? Para acessar o curso, eu vou deixar o link aqui no chat. Aqui é o curso.mestre.org. Curso.mestre.org. Esse é o link que vocês usarão para acessar. E o curso de vocês é este, né? Deixa eu pegar aqui. É esse 2020, né? Que está rodando agora. Então, é isso, né? O acesso é curso.mestra.org, né? Isso. E aí vocês caíram nessa página, né? Uma apresentação rápida, né? Vocês têm... Vou aumentar o zoom, que deve estar pequenininho para vocês aí. Eu gosto de usar ele pequeno, mas deixa eu aumentar o zoom, que eu acho que fica melhor para vocês verem. Então, vocês têm, né? Uma apresentação geral aqui. Vocês têm a guia inicial, para você ter uma visão geral do seu curso, tá? E aqui, é claro, né? Aqui, para mim, aparecem umas coisas... E para as outras pessoas que são estudantes não terão, né? Só para professores e administradores que aparecerão algumas guias e para as outras pessoas não. Mas na guia conteúdo, olha só, o curso ele segue uma linha do tempo gradativa. Então, você começa com uma apresentação do curso e da certificação, vai passando pelos terminais, tá? O curso é todo auto-instrutivo para você, então você sempre tem um vídeo explicando, tem uma tarefa seguido de uma atividade ou um desafio, tá bom? E aí você vai progredindo, o curso procura apresentar para vocês aquilo, né, tenta aproximar o máximo possível daquilo que a prova oficial pede, e também está bastante antenado com a central de treinamentos da própria Google, até você chegar no simulado, tá, que é onde você solicita aqui o simulado para a gente, tá, que é essa parte do simulado, e depois que você faz o simulado, é interessante que você faça, né, até então não é uma obrigação, e o pessoal me responde aí, tá, se é, mas até então não é uma obrigação, mas é bastante interessante que você faça o simulado, tá bom? Ô, Ederson, não é obrigatório, mas eu aconselho a fazer o simulado. Simulado, sem ele, eu acho que vai ter alguns empecilhos na hora de fazer a prova, até porque o simulado vai te dar noção de tempo, de como fazer, como é que é o processo na hora de fazer a prova de certificação mesmo. E o simulado aqui, gente, ele só tem ele tem uma diferença, falando na questão do tempo que o professor acabou de comentar, ele tem realmente uma diferença. O nosso simulado está dividido nas duas partes, teórica e prática. A prova oficial tem a parte teórica e tem a parte de cenários, que é a parte prática. Só que são 3 horas direto. O nosso simulado você consegue fazer, por exemplo, a parte prática num dia e a parte teórica na outra. Você não consegue pausar uma e outra. A partir do momento que você entrou, você tem que continuar até terminar. Mas você consegue fazer cada parte do simulado em dias diferentes. E isso está diferente da prova oficial. Lembre-se que na prova oficial são 3 horas de prova direto. E aí, dentro dessas 3 provas direto, o que é importante a gente falar para vocês também é procure organizar um espaço adequado para você fazer a prova, bons equipamentos. Se o teu mouse você usa mouse sem fio e usa pilha, deixa uma pilha lá já separada para não, igual caneta, não falhar bem na hora, deixa já o cabo de energia elétrica do computador próximo de você. Sim, tem um aplicativo do curso para você instalar, é o Telescope, tá lá na Google Play, na Marketplace. Coloca uma garrafinha de água perto de você também, mas também não fica bebendo muita água para não dar vontade de ir ao banheiro toda hora, porque a prova ela é gravada, você só pode fazer a prova com a câmera ativada. Eles gravam a prova e tiram foto da prova para certificar que você estava lá e que não teve tentativa de cola, né, ou cola com sucesso. O que a gente fala também, deixa lá uma comidinha do lado, uma banana, uma maçã, um salgadinho, alguma coisa que você gosta, porque não é só uma questão do saber técnico e teórico. 3 horas de prova não é fácil. Ficar na frente do computador 3 horas, fazendo as 3 horas de prova, assim, cada pessoa tem uma maneira de reagir a isso, reagir a essas 3 horas de prova.
Mas é sempre importante lembrar que nós estamos falando de uma certificação internacional, uma certificação que vale para qualquer lugar do mundo. Para qualquer seletivo que você, por qualquer processo seletivo que você for aplicar, né, uma posição que você for tentar conquistar numa instituição, ela serve para qualquer lugar que você for. E outra, né, você vai receber uma certificação que tem a credencial, o nome Google lá. Como tem outras certificações também de outras empresas, claro, né, como o próprio professor comentou aí, né, tecnologia é muito mais do que limitar a uma ou outra empresa, né, tudo aquilo que facilita o nosso trabalho, né, acadêmico, de gestão e coordenação. Então, preparem aí, né, essa questão da alimentação, da hidratação, né, saiba que você vai fazer a prova, que são 3 horas, que é normal reprovar, eu já reprovei na prova, não estou querendo dizer assim, olha, o Ederson já reprovou, nossa, né, não, assim, é normal reprovar, a gente reprova, né, é normal, mas faça o curso, e o nosso simulado está disponível para você quantas vezes você quiser fazer. O Ederson, aproveitar aí até isso que você comentou, a respeito da reprovação, né? É uma coisa normal, acontece exatamente, igual a gente comentou, é importante fazer o simulado, justamente porque é uma forma para você já simular como vai ser a prova. A respeito da reprovação, quando acontece, você tem algum período, né, que você fica sem, você precisa, para você voltar a fazer a prova, você tem um período, né, de dias, se eu não me engano, não é isso? Tem. Você tem um período de dias. Você tem que esperar até 7 dias para solicitar uma outra prova. E aí, conforme você vai repetindo em sequência, essa quantidade de dias ou semanas elas vão aumentando. Tá? Mas, e também nesse sentido, nessa linha, né, o que eu costumo falar para o pessoal também, né, quando você agendar a sua prova, né, são todas coisas assim do fator emocional e psicológico também. Procura se dar alguma coisa depois da prova, isso é importante. Depois dessas 3 horas de prova, planeja fazer alguma coisa. Eu sei que às vezes o teu tempo você não tem tempo de fazer outras coisas depois, mas planeja fazer alguma coisa depois dessas 3 horas, comer alguma coisa, assistir alguma coisa, ouvir uma música, talvez você vai continuar trabalhando, né, mas é bom você se dar isso, porque as 3 horas podem ser cansativas, né? Então, é importante você pensar nisso, né, no que você quer fazer depois. Indiferente do resultado, reprovação ou aprovação, pense nisso. É importante pensar em você, né? E é claro, nós queremos que você conquiste a tua certificação. A Nina está fazendo tudo isso daqui para colaborar e tem que aproveitar e potencializar isso mesmo. Em relação ao nosso curso, não é porque você terminou o curso, chegou a 100% que já é dele. Não. Pega o curso e revisite os conteúdos. Por exemplo, você fez o simulado e você sentiu dificuldade em Google Agenda, anota lá que nas atividades de Google Agenda você teve dificuldade. Volta lá no curso Passaporte Certificação e refaça só o conteúdo do Google Agenda. Sentiu dificuldade em Drive? Né? Anota que você sentiu dificuldade nesse serviço, volta lá para o curso Liga da Certificação aqui da Nino e faça de novo os estudos nessa parte. Okay? E aí depois você pode refazer o simulado. É bastante interessante essa dica, porque foi uma das coisas que, inclusive, eu fiz assim. Eu fiz uma planilha de, basicamente, essas unidades aí do curso preparatório, Ederson, que você apresentou, e aí eu coloquei as linhas de conhecimento, né? Então, o Classroom, o Documentos, o Drive, a Agenda, e ali eu fiz uma autoavaliação. O que eu já domino e o que eu não domino ainda. Sabe, assim, o que eu ainda tenho dúvida ainda e o que eu não tenho dúvida. Então, por exemplo, eu tinha dúvida no Meet, por exemplo, ou dúvida no Grupos, no Google Grupos. Então, eu coloquei, então eu preciso estudar isso daqui. Então, eu fiz uma autoavaliação para entender, sabe, o que eu sei e o que eu não sei. Então, acho que isso aqui eu preciso estudar mais. Eu acho que é exatamente isso que você está comentando aí, que foi uma autoavaliação. Então, assim, quando a gente autoavalia o que a gente sabe, o que talvez sabe ou sabe um pouco, né? Uma autoavaliação acho que ajuda bastante também nessa hora.
O pessoal tá, eu coloquei o link aí do Google Teacher Center para vocês, por exemplo, né? A prova, a galera perguntou, né? Quantas questões são? Eu não me lembro agora quantas questões são, porque a prova foi atualizada, se eu não me engano, mas são por volta de 40 questões, se eu não me engano, tá? São por volta de 40 questões, mas eu não me lembro, não é assim 20-20, tá? Mas ela é dividida em questões de múltipla escolha, caixa de seleção, questões de arrastar, tá? O que são essas três, né? As questões de objetivas, né? Que você seleciona lá as alternativas. A de arrastar é aquelas que você tem que correlacionar, por exemplo, o nome de um serviço com a funcionalidade dele. Tá? Outra coisa, sobre a parte prática. Tá? Tudo que está colocado lá no curso, na Liga da Certificação, anota no papelzinho do lado, como o Jadson falou. Porque são aquelas coisas que serão cobradas de vocês. Então, são coisas muito do dia a dia. Se você já usa as ferramentas Google no seu dia a dia, as chances de você ter dificuldade na prova prática, eu acho que elas são menores. Eu tive mais dificuldade na prova teórica do que na prova prática. Porque a prova prática eu já estava usando no meu dia a dia, no meu trabalho. Então, quando me pedia, por exemplo, para abrir um documento Google, para atribuir um comentário, para notificar, quando me pediam para comentar alguma coisa num documento, abrir uma turma no Google Sala de Aula, essas coisas já estavam no meu dia a dia de trabalho, então não me deu tanta dificuldade. Mas quando se trata da questão teórica, não é só perguntar assim, para que serve o Google Drive? É muito mais do que isso. A grande preocupação da Google em certificar alguém ela vai dizer para o mundo que essa pessoa tem proficiência em aplicar as ferramentas Google num contexto institucional. Então, é muito mais do que você só saber compartilhar um documento via Drive, é você saber por que você precisa compartilhar. E quando você lê aqui, ó, o curso preparatório do Google, ó, você vem aqui em treinamento. Deixa eu ver aqui. Estão vendo a minha tela, né? Você vem aqui em treinamento, aí você vai abrir lá o educador certificado nível 1, aqui, ó, por exemplo, tá? Treinamento básico, que é o nível 1, se é o nível 1, caso aqui do pessoal, tá? Você vai ler muito aqui sobre intencionalidade. Eles vão falar muito sobre o seu objetivo pedagógico. Então, as perguntas e os cenários, os desafios que você tem para fazer, eles estão sempre encharcados dentro de um contexto, dentro de um cenário. Esse cenário e esse contexto é já para dar ideias para você do uso dessa ferramenta. Portanto, de uso desse serviço. Portanto, quando você for responder a parte teórica, você sempre tem que ter esse olhar pedagógico, esse olhar da intencionalidade. Qual é o objetivo disso? Por que eu quero usar esse serviço? Trazer esse tipo de reflexão pode ajudar vocês bastante a responder a parte teórica da prova. E outra coisa que também é muito importante, antes que eu me esqueça. Pessoal, na hora de fazer a prova, gente, não se preocupe com estética. Lá ninguém vai estar avaliando se o documento que você criou na prova oficial está bonitinho. Se preocupe em cumprir os desafios. Eles não estão preocupados assim, se está bem formatado, se está lindinho, se está esteticamente apresentável, não. Ali você tem que mostrar que você sabe fazer. Essa parte da estética, entre aspas, perfumaria, né, essa parte da formatação, que é extremamente importante, um documento estar agradável para a gente trabalhar, para a gente estudar, deixa isso para uma situação real, uma situação de trabalho. Lá, a Mariana falou, vou ter que testar o meu toque de formatação. Professora Mariana, vai ter que testar mesmo, porque não fica perdendo tempo lá arrumando documento. Mas ele aqui não falou para centralizar. Se ele não pediu para centralizar, não centraliza. É isso aí, Sara. Você tem que deixar o seu tempo, normalmente, se a gente for fazer uma continha meio aqui de, entre aspas, tá? Licença aí a expressão que eu vou usar. Se a gente for fazer uma continha de padaria, né? Nas questões de cenário prático, você tem mais ou menos 3 minutos por questão. Tá bom? Mais ou menos 3 minutos ali. Você tem que ficar em cada desafio. Não mais do que isso.
Então, gente, ó, é chegar lá e cumprir o desafio e, claro, com calma, tá? Leia bem o desafio. O que eu costumo falar para o pessoal é assim, se eu colocasse aqui para vocês, por exemplo, uma questão de simulado mesmo, quer ver, ó? Deixa eu abrir um simulado aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu tentar abrir um simulado para a gente. Deixa eu tentar abrir um simulado aqui, uma pergunta de simulado, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Não. Deixa eu ver aqui, só um segundo, gente, deixa eu só me... Vou pegar isso daqui mesmo, vai, pode ser isso daqui. Por exemplo, eu tenho aqui um modelo no formulário Google. Tá, então, olha só, eu vou colocar aqui a pergunta. Uma coisa que eu sempre costumo também comentar com o pessoal, ó. Eu vou ler uma pergunta que está lá no simulado. Quem fez o simulado, se um dia vocês quiserem, a gente pode tentar marcar, vocês vêm com a Cris, vê a possibilidade, daí eu repasso todo o simulado com vocês. Eu faço questão por questão do simulado com vocês, se não for eu, outra pessoa aqui da nuvem. Tá? Tipo em concurso, né? Tipo devolutiva de prova, o professor fazendo devolutiva de prova. Mas olha só, eu vou ler aqui para vocês uma pergunta do simulado. Quando eu estiver lendo, é bastante interessante que vocês imaginem o processo. O que é imaginar o processo? Quando eu ler, procurar na pasta, compartilhar, marcar com estrela, atribuir um comentário, é muito importante que esse procedimento pule na sua cabeça. Se eu digo para você assim, ó, localize a pasta do simulado, sustentabilidade, crie uma cópia, se você já ficou com dúvida como faz para criar uma cópia, tá aí uma coisa que você tem que melhorar, tá? Tá aí uma coisa que você tem que melhorar. Então, olha só, normalmente tem um cenário. Eu vou ler para vocês, olha. Você pediu como tarefa que seus alunos realizem uma apresentação sobre o tema sustentabilidade. Antes que eles concluam a atividade, você quer sugerir que um aluno reorganize as informações nos slides. Lembra que sempre tem um contexto. Então, está aqui apresentado o contexto. E aí, no Drive, crie uma pasta chamada Meu Nome, Sobrenome, Simulado Não. Se você ouviu esse comando, tá? Crie uma pasta, e você não sabe como criar uma pasta no Drive, possivelmente lá você vai ter dificuldade. Então, é isso que eu estou falando para você. Você ouviu isso, eu sei como criar uma pasta no Drive. Isso eu já vou passar na prova. Tá? A Sara falou, a agenda dos consultores às vezes muda, podemos tentar, ok? É isso aí. Vocês têm contato com a Cris, né? Ela que organiza aí as agendas dos consultores. É a Cris o contato de vocês aqui da nuvem, né? É só tentar alinhar com ela. Daí ela vê o melhor dia e pessoas que estão aí com a agenda livre no dia que vocês podem também, né? Porque tem a agenda de compromissos de vocês. Mas eu não sei se vocês sabem, nós estamos tendo o aulão também da certificação, nós tivemos um esse mês, nós vamos ter um outro aulão na semana que vem. A Sara falou, atividade 25/8, é um aulão no nível que o Edson está falando? Sim, viu? No dia 25/8, o aulão vai ser, não me lembro com quem, mas vai ser isso aí, vai ser tirar as dúvidas técnicas, orientações e por aí vai. Tá? É isso aí. E aí nós vamos ter um outro aulão da certificação no mês que vem, no dia 22 de setembro. Tá? Aí olha só, gente. Então vamos lá, seguindo aqui. Então, localize, uma coisa que as pessoas confundem bastante, tá, gente? Como a gente está com pouco tempo, eu não vou mostrar o procedimento para vocês, peço desculpas. Mas, normalmente, eu faço a atividade com o pessoal. Mas, olha só, uma outra coisa que as pessoas confundem bastante é a alternância de contas. Da mesma maneira que no simulado você recebe uma conta da nuvem mestra para ter acesso aos serviços Google, na prova oficial da Google, você também vai receber uma conta temporária. É para você ter acesso liberado aos serviços que são cobrados na prova. Então, fazer a prova numa guia anônima e você ficar ligado nessa alternância de contas pode salvar você.
Algumas pessoas, elas se enroscam porque daí elas percebem que elas estão fazendo atividade na conta que não era para fazer. E aí elas se enroscam todas, tá bom? Bom, já estou me empolgando, falar, deixa eu parar um pouco aqui para dar espaço para as outras pessoas, senão eu vou falando, né? Se tem mais perguntas, aí eu vou falando, e aí falta de educação, né? Tem os... o pessoal aqui que está à frente, mas vamos lá, né? Só para colocar um pouquinho aqui de alguns pontos, mas a ideia, gente, não é deixar a galera com medo, né? Mas são dicas, Assim, ô Ederson, vou falar aqui para todo mundo, estamos aí em 65 pessoas, mas de uma pessoa que reprovou a primeira vez na prova, eu reprovei a primeira vez na prova, para vocês aí que vão fazer a prova pela primeira vez. A prova não é difícil, ela só demanda organização e tempo. Se você fizer, eu mesmo não fiz o do Google, né, o Teacher Google, eu fiz só o da Nuvem Mestra, né, eu peguei todo esse processo e me ajudou muito. Tem coisas que são um pouco diferentes, mas é a cobrança, né, que é diferente, mais as questões práticas, né, Jadson, que a gente tem que fazer lá na hora da prova. Mas a prova em si não é difícil. A prova em si ela vai depender muito do que cada professor tem de aptidão com as ferramentas, né? Então, assim, se você não conhece muito Drive, se você não conhece o Google Sites, se você não conhece documentos, aí você vai ter que se tornar um pouco mais apto nessa ferramenta para que com ela você consiga dominar e fazer a prova. Assim como o Ederson disse, a gente tem cerca de 3 minutos mesmo, acho que a gente calculou aquela vez algo próximo a 3 minutos para cada questão. Então não dá para a gente perder tempo. A prova ela é cansativa. São 3 horas. E a gente gasta algo próximo a 2 horas e 30, 2 horas e 40. Claro que depende de cada um. Mas não é difícil. Eu bato nessa tecla de que a prova não é difícil porque ela realmente não é difícil. Ela é só a aptidão de cada um. Se você praticar, se você fizer o curso direitinho, você faz a prova na maior tranquilidade. Só precisa de tempo. E seria bom que as pessoas conseguissem dedicar 1 hora na prova teórica, tá? E dedicar as outras 2 horas para a parte prática, tá? Mas se você não conseguir dedicar 1 hora para a prova teórica, também não vai entrar num parafuso, né? Há tempo ainda. Há tempo. Lembrando que na hora de fazer a prova, é uma questão que acho que a gente só prestou atenção quando a gente foi fazer, que você pode pular uma questão quando você não sabe, você pula e depois você faz a questão. Se você tiver dúvidas e na hora não souber, você vai fazendo as que você sabe primeiro e depois você volta você volta, faz a revisão, né, nas questões e aí você volta naquelas que você sabe que você não respondeu. Porque tem algumas dificuldades. Então, vai pulando as questões que a gente não sabe. É como se fosse uma prova de faculdade, como se fosse uma prova de concurso público. Eu não sei, eu passo para a próxima. Depois eu volto e quebro a cabeça. Porque senão você perde 5, 15, meia hora numa única questão e você perde o tempo das outras que talvez são fáceis e você tem aptidão total para tá fazendo a prova. Uma dica também eu sei que assim, a questão de redes sociais, né? É bom você estar ciente que você vai fazer uma prova. Então, igual o Ederson já falou, então, separe esse momento, né? Deixa preparada ali a mesa, as coisas, mas separe esse momento exatamente para você fazer essa prova, para não ter, né, nenhuma perturbação externa, assim, de celular ou rede social. Outra coisa importante também você tem 7 dias corridos, né, para fazer a prova. Então, esse time é importante. Depois que você, né, paga ali e faz o processo de inscrição, são 7 dias corridos. Então, esse time é importante. Então, assim, se você já, né, claro que tem a data da liga certinha aí para o pessoal fazer a prova, mas, independente disso, você tem, né, é importante a gente estar sabendo disso. Você tem um período ali que você tem que fazer a prova, né, após a inscrição. Mariana fez uma pergunta aqui, e o Ederson, por favor, me corrija se eu estiver extremamente errado com isso, mas essa prova não dá para fazer pelo celular. Pelo menos nas questões práticas, eu não sei se tem como, se você vai ter que ter todos os aplicativos do Google, eu não sei se tem como.
Mas eu quando nunca eu fiz fiz a também pelo prova... 4G e 3G, a não ser que você tenha uma rede de internet topíssima, mora debaixo da torre, eu tô brincando aqui. Exatamente. Mas eu nunca fiz por 3G e 4G. Não, isso não consigo também explicar, não sei. Né? Se for a única alternativa, é a única alternativa, né? Mas se não, eu sugiro que seja no Wi-Fi mesmo. Pessoal, eu tomei a liberdade de abrir o áudio aqui, só para explicar. É porque é o seguinte, meu computador tá com uma webcam de 12 anos. Então, assim, tem dias que ela liga, tem dias que ela não liga. A minha ideia é como eu tenho feito, até para dar aula, eu compartilho, eu acesso a internet no computador, mas pela rede móvel do celular. A minha rede é boa, eu gosto, não me deixa cair. Eu estou até com vocês aqui agora, por exemplo, com o 3G do celular, compartilhado no computador. Aí essa é a minha pergunta, se vocês acham que não teria problema. A internet é relativamente boa, só que compartilhada no computador. Então, Mariana, eu não sei se não fica oscilando. Se não fica oscilando, eu acho que não seja um problema. A questão toda é oscilar, porque durante a prova você tem que ficar com a câmera ligada o tempo todo. Você acaba que não pode ter um problema de conexão. E aí eu não sei como é que é o 4G. Às vezes cai, às vezes dá uma oscilada, e são 3 horas. E realmente são 3 horas que você precisa. Você precisa de no mínimo 2 horas e 20, 2 horas e meia. Ela falou que tem usado para as aulas dela, né? Então, é isso, né, professora Mariana? Você falou que tem usado para suas aulas via Meet. Então, não sei, né? Se ela tem usado para as aulas via Meet ou outro serviço que ela usa. Ela tem usado todos os serviços Google para as aulas dela e tem segurado, talvez segure para a prova, mas só na hora para saber. Eu compartilho meu acesso pessoal no meu computador e uso toda a rede móvel. Eu investi, na verdade, numa internet rede móvel boa, de qualidade, com bastante gigas, e tirei o Wi-Fi daqui de casa. Então, eu uso tudo pelo celular e funciona. Eu acho que eu não vou ter problema, não. Enfim. Netflix e tudo, Mariana? Tudo. Ah, então eu acho que vai. Enquanto você está assistindo Netflix, tem gente fazendo outra coisa na internet também? Não sei. Nunca prestei atenção nisso, não. Porque assim, você está assistindo Netflix numa alta resolução e tem outras pessoas usando também a mesma internet em casa, é possível que vá, então, né? O que eu posso fazer para tentar facilitar é pedir para ninguém usar muito o celular na hora que eu estiver nessas 3 horas. Eu acho que já vai dar uma segurança maior. Agora, uma outra coisa que eu fiquei... Só uma observação. O André fez uma pergunta e sobre esse tema, o que a gente pode viabilizar ou tentar, né, fazer um movimento em relação a isso, é de repente, nos laboratórios da faculdade, a gente pensar uma possibilidade de um dia, ou ver isso com os diretores acadêmicos, para que seja disponibilizado um laboratório, e aí ter gente, internet, enfim, a gente tentar ver se é possível idealizar um dia para que seja disponível isso, com os espaçamentos, com todo o cuidado necessário para acontecer a prova, né? Então, de repente, se for necessário, a gente precisa saber para a gente conseguir organizar para isso poder acontecer. Mas fica aí como questão, assim, pode falar. Só lembra de que se houver essa possibilidade de fazer no laboratório da instituição, o laboratório tem que dispor de webcam. Isso, não, aí é pensar tudo isso, assim, para ser possível. Gente, eu só vou pedir licença, então, para vocês. Desculpa, professor. Jadson, tá? Você ia falar, desculpa. Gente, eu vou precisar sair, como vocês sabem, tá? Eu tenho outro meeting agora, daqui a alguns minutinhos. Mas eu fico à disposição, tá? Qualquer coisa, o contato de vocês aqui é a Cris. Estamos à disposição, tá bom? Obrigado, espero que tenha contribuído em alguma coisa. Tá bom? Estamos por aqui. Tchau, tchau, viu, gente? Obrigada. Boa reunião para vocês e boa sorte na conquista da certificação. Obrigada. Tem uma pergunta, gente, que de repente pode responder, que é o André perguntou. Essas orientações, você sugere abrir um bloco de notas e copiar e colar para não ficar mudando de página? Quando ele estava falando do simulado? Não, o simulado, na verdade, sim, você perde tempo, mas se você copiar no bloco de notas, você vai ter o mesmo tempo de copiar, vai ser o tempo de você trocar entre páginas. Então, você vai só alternando entre as páginas, eu acho mais prático.
Pelo menos no meu caso, eu fiz essa alternância e não perdi tanto tempo. Eu acho que copiar, jogar para o bloco de notas, eu vou continuar tendo que fazer uma alternância entre páginas. Aí seria interessante, se o computador permitir, você fazer a divisão de tela. Porque aí você fica com uma tela, ou se você tiver duas telas no seu computador, uma tela a prova, outra tela as atividades inerentes à prova, que aí você consegue acompanhar melhor. O Andrei perguntou aqui também se a gente quer agenda o horário da prova. Andrei não, aí, né? A gente não agenda, né, já. Você pode fazer o horário, lembrando só da janela de 7 dias corridos. Então, você tem que fazer a prova dentro das 7 dias corridos. Eu fiz a prova no domingo, assim, no domingo à noite, assim, eu lembro que eu peguei, sabe, acho que domingo à noite está todo mundo vendo Fantástico, ou todo mundo já está dormindo para segunda-feira trabalhar, sei lá, vou fazer a prova. Então, eu fiz a prova no domingo à noite, mas cada um pensa numa estratégia melhor, assim, que é melhor. A noite para mim foi melhor porque é barulho e tal, né? Então estava tudo tranquilo, onde eu moro, então ficou mais tranquilo. Então depende também muito nesse sentido também. A gente sabe que muitos são, né, pais, mães de família, tem filho, então às vezes um melhor horário ali que você vê que é possível, né, fazer se planejar para, às vezes os filhos estão dormindo, né, é possível você se planejar para isso, então é interessante pensar também nessa situação. Então, tem uma outra pergunta aqui, falando sobre a prova ofertada o ano todo. Então, a prova, ela não tem uma data de oferta. Somos nós que queremos certificação, que vamos lá, fazemos a inscrição, e depois de paga a inscrição, de confirmado o pagamento da inscrição, você tem 7 dias corridos para fazer a prova. Então, aí vai ficar sempre a seu critério. Só lembrando aquela questão de que você fez uma prova uma vez, você reprovou na prova, você tem que ficar 7 dias para poder fazer de novo. Reprovou a segunda vez, aí eu não sei, mas me parece que aí são 14 dias. O tempo vai aumentando de um para o outro. Para você, um tempo aí que você tem que ter entre fazer a prova, tentar, né, a certificação novamente. A prova custa $10, não é, Jadson? $10. Algo próximo a R$60 aí? O dólar tá caro, gente. Tem que ser tem que ser por cartão de crédito internacional, né? Porque como vai ser em dólar. Jaqueline, todas as vezes que você faz a prova, eu reprovei, paguei de novo e fiz de novo. Se eu tivesse reprovado de novo, eu teria que pagar de novo. Mas é legal falar, né, que com o simulado dá já uma visão, assim, posso ir para jogo ou não, né, assim. Que aí você vai dosar isso, que você vai fazer essa experiência. Só pedir para quem puder ir colocando da onde é, que aí a gente vai sabendo da onde vocês estão. Obrigada. Então, você falou certíssimo, Sara. Eu, na primeira vez, eu fui muito bem até no simulado, consegui fazer tudo dentro do tempo programado, mas eu ainda tinha algumas dificuldades. Eu não posso colocar a culpa apenas na prova em inglês, esse foi o meu caso, né? Minha prova acabou vindo em inglês por um erro meu de inscrição, mas isso não foi o fato determinante. Eu fui para a prova ainda com algumas pendências. Eu tinha algumas pendências com a agenda, que era algumas questões específicas da agenda, e foram questões que eu acabei errando. Então, você fazer o simulado te dá uma boa visão de o que você tem mais dificuldade no simulado, eventualmente você vai ter na prova. Então, são questões, faça como o Jadson, vai anotando, faça uma planilha. Ou vai anotando. Tenho dificuldades com formulários. Refaz depois, como são 12 estações lá no Bemestre, refaça a estação, analise novamente, pesquise na internet, busque algo fora, né, para poder estar fazendo. Alguém, gente, tem mais alguma dúvida? Sim. Então, essa dica, fala um pouco melhor como é que você fez essa dica da planilha, que até eu tô querendo entender como é que é. Então, fala aí. Basicamente, o que acontece? Depois que eu fiz o curso de imersão, o primeiro curso, foi muito bom, que exatamente acho que fez o nivelamento.
Basicamente, o que eu fiz? Peguei uma planilha e coloquei as áreas de conhecimento, as ferramentas do G Suite. Então, eu coloquei lá todas as ferramentas. Então, eu coloquei o Drive, o Docs, planilhas, formulário, coloquei todas as ferramentas ali. Dentro dessas ferramentas, primeira coisa, eu fiz uma avaliação seguinte, uma autoavaliação. O que eu fiz a avaliação assim, né, de 0 a 10, né? Qual é a minha nota naquela área ali? Então, eu fui pontuando para cada um. Depois que eu fiz o curso 2, que é esse curso que o Ederson mostrou, que é esse preparatório, eu novamente revisitei essa planilha, né? Novamente revisitei ela para ver quais pontos ali eu poderia melhorar. E aí, o que acontece? Eu fui colocando para cada ponto desse algumas, por exemplo, compartilhar, criar grupos. Então, como é que criaria como é que eu consigo compartilhar como leitor, como editor, sabe? Então, eu tentei colocar alguns pontos que eu sentia talvez mais dificuldade em cada área ali. Então, por exemplo, para mim, o Google Documentos foi mais fácil, porque eu já uso com os alunos. O Classroom tem coisas ali que eu tinha mais facilidade, mas tem coisa ali que eu ainda tinha dúvida. Então, eu escrevi as dúvidas que, porventura, eu ainda não conseguia fazer. Então, basicamente, essa planilha, né, foi só separando cada área de conhecimento, cada ferramenta de suíte e fazendo uma autoavaliação. Será que eu já estou preparado? Será que eu já sei tudo disso daqui? Será que eu consigo criar uma agenda, consigo fazer o Meet, consigo compartilhar os documentos? Dentro do documento, eu consigo criar uma tabela, consigo dar apresentação, será que eu consigo fazer uma apresentação, colocar ali, igual o Ederson falou, não precisa se preocupar com a estética, mas será que eu consigo só colocar uma cor ali e mudar ali alguma coisa da formatação? Beleza, então eu fui colocando ali os pontos que eu tinha mais dificuldade e eu fui tentando estudar esses pontos que eu tinha mais dificuldade. Mas isso, Sara, eu só consegui realmente fazer isso depois que eu fiz o simulado, assim, que aí isso clareou. Porque antes do simulado eu até fiz a planilha, mas fiquei assim, não sei, eu não sei se eu sei isso ou não, né? Eu colocava assim, acho que sim, acho que não. Mas o simulado, que é exatamente essa ideia de se você sabe ou não, que ali, sabe, ali vai te dar a resposta, isso aqui você errou. Então, é interessante isso, porque aí eu vi a questão que eu errei no simulado, e aí eu voltava da minha planilha e falava, eu não sei ainda criar uma agenda. Não sei. Então eu colocava lá que eu precisava estudar, porque eu errei a questão lá no simulado. Eu pensava que era isso, mas não era. Então, o simulado exatamente iluminou, vamos se colocar, né, essa planilha que eu fiz simplesmente colocando as ferramentas e fazendo uma autoavaliação. Então, o simulado vai te mostrar onde você errou. Ele te conta. Isso aí, vai te mostrar ali o que você errou, para você realmente, né, se preparar para aquele ponto ali. Porque de todas as ferramentas, né, tem aquela ferramenta que você vai destacar mais, mas tem aquela que você tem um pouco mais de dificuldade. E essa que você tem um pouquinho mais de dificuldade é onde você tem que estudar, porque pode ser aquela pequena pontuação que vai fazer diferença na sua pontuação final. Então, por isso que é interessante ter vamos colocar, igualdade assim, dos conhecimentos. Acho que a gente pode responder uma última pergunta e a gente vai caminhando para o fim. Denner fez uma pergunta aí. Delmi também fez uma pergunta, Sara. Então, por favor, se você puder responder essas duas, fez uma pergunta assim, qual o tópico que a gente que a gente acha, né, que vocês que vão fazer a prova devem ficar mais atentos? Eu não posso falar isso, porque cada um tem uma dificuldade e um ponto diferente. Para mim, eu tive mais dificuldade na agenda, mais problemas com a agenda, porque eu não conhecia, eu achava que sabia na hora de fazer, eu não sabia, e com o Google Sites, que eu achava que sabia e não sabia. Então, vai ser exclusivamente individual de cada um, conforme for fazendo, quais são os pontos que tem mais dificuldade, são os pontos de atenção para a prova. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ô, Jadson, me lembra aí, por favor, qual é a pontuação para ser aprovado? É 80, não é? 80% da prova, não é? Acho que é isso. 80% da prova. Então, assim, a média subiu um pouquinho,
Não é mais 60% nem 70%, é 80% no final. Você tem que acertar 80% para ser aprovado. E tem uma última pergunta lá do Denis. Quais são as ferramentas que cobram? São aquelas terminais da nuvem mestre. Sim, o Denis, já você quer responder? Então, posso terminar? Então, as ferramentas... A nuvem mestra ali, basicamente, eles fazem exatamente né, o simular das ferramentas é exatamente o que vai ter ali dentro da prova. Mas é claro que a prova ela tem prática e teórica, né? Então, as questões práticas são as questões que a nuvem mestra simplesmente trabalha ali, né, de compartilhar, né, essas questões. As questões teóricas são questões muito mais, assim, um pouco pedagógicas. É claro, usando as ferramentas Google. Então, por exemplo, utilizando o contexto das ferramentas Google, partindo desse pressuposto, aplicando isso na educação, aplicando isso numa sala de aula, aplicando isso pedagogicamente. Então, a prova teórica tem muito disso também, um pouco das ferramentas, mas não tem a pergunta técnica da ferramenta, tem a pergunta, mas aplicado em sala de aula. Não é isso, Otávio? Sim. E também tem aquelas questões de segurança, né, do Google, tem umas questões ali relacionadas tem um nome próprio, eu esqueci agora, mas questões relacionadas à segurança. Então, as questões didáticas, para mim, elas são as mais tranquilas, até porque são questões, às vezes, de cidadania digital, obrigado, governo. São até questões meio que óbvias, digamos assim, óbvio que a gente tem que prestar atenção, mas são questões mais simples. As práticas que demandam a prática de cada um, a prática individual de vocês, professores, na hora de fazer. Na hora de colocar em prática as ferramentas Google, é que vai pesar ao lado do que cada um tem mais dificuldade, mais acesso, que usa mais no cotidiano. Eu falo isso porque agora, nesse processo aí de pandemia, nessas aulas remotas, está todo mundo usando o quê? O Google Forms, o Classroom, alguns o documentos, algumas outras ferramentas que a gente tem, mas tem outras ferramentas que a gente não utiliza no dia a dia, ou que a gente não tem utilizado, não tem o hábito de utilizar. Então essas vão ser aquelas que mais vão pegar na hora de fazer a prova. Isso aí. Eu acho que, assim, o melhor momento exatamente, eu imagino, para fazer a prova, é esse momento que nós, né, eu estava falando que a gente está nesse momento remoto, que estamos usando a ferramenta do Google, é exatamente o momento que a gente está praticando, sabe, que a gente está aprendendo. Então, vamos colocar, né, acho que é o momento aí que juntou o queijo com a goiabada. Vamos colocar aí, né, o queijo com a goiabada juntou. Então, assim, é o momento que a gente tem exatamente, porque é o momento que nós estamos em contato com as ferramentas do Google. Então, a oportunidade, eu acho que é exatamente agora. Sara, você me dá 2 minutos para eu falar, só contar um 0 a 0 daquele projeto que a gente tem aqui, o Jadson vai poder até falar mais. Olha, gente, a gente acha que a escola, né, o ato de ensinar é só mudar a vida dos alunos que estão na nossa sala de aula, ou que estão na nossa coordenação, ou no nosso curso, ou na nossa instituição. Aqui no município de Vila Velha, as escolas pararam, assim como em inúmeras cidades do nosso país, e a Faculdade Novo Milênio, né, o grupo como um todo, abriu os braços, né, junto com o Jadson, que trabalha na Secretaria de Educação do município, né, Jadson, na CEMED, e estendeu os braços à rede pública do município de Vila Velha com um processo com um curso de pedagogia, com um processo de ensinar aos professores, aos mais de 4.000 professores da rede municipal, as ferramentas do Google, ou seja, o curso que a gente fez, o curso que vocês, professores, estão fazendo com a Nuvem Mestra, nós, os embaixadores do Nina, montamos aqui um curso básico desse para ensinar 4.000 professores que, com isso, vão poder dar aula para mais de 50.000 alunos. Então, ser professor, ele tem que ser gratificante para nós, porque hoje nós transcendemos as portas, os muros da nossa instituição aqui em Vila Velha e passamos isso para 50.000 alunos aí do município de Vila Velha, e os municípios aqui da Grande Vitória também estão de olho, já querendo esse processo. Então é um processo único, né? E obrigado
vão me deixar falar. O idealizador desse projeto foi o Jadson, junto com a coordenadora de pedagogia, a Maria da Penha. É Maria da Penha, né? A gente já chama de Penha, mas acho que o nome dela primeiro é Maria. Então é um projeto único. Eu tive o grande prazer de ser chamado e de participar, mas é para a gente entender o poder que o Google tem, tanto com os nossos alunos, quanto com os outros que podem aí estar usufruindo do nosso conhecimento e, quem sabe, vocês implementarem isso nas instituições aí dos outros estados, dos outros municípios, e ajudar outras pessoas a não perderem o processo de ensino-aprendizagem durante esse ano difícil que todos nós estamos tendo. Muito show. Maravilhoso. Muito bom. A gente ficou muito satisfeito. Eu falo no final um pouquinho. Vai, Jadson, tá com você. Pode falar. Não, só quero agradecer aí. Eu não sei se... A gente tem a sala lá, né? Então, Class, eu acho que o pessoal pode ir interagindo também. E acho que as dúvidas continuam aí. E a gente vai estar lá na sala. Então, fica à vontade para fazer as perguntas. Quero... esse trabalho que o Otávio falou, é um trabalho que o Nina aqui, né, em Vila Velha, né, Otávio, Corveno, Diego, Fernanda, que abraçaram realmente também, porque, né, eu e a Penha, duas pessoas, né, como se fazendo, uma andorinha, duas andorinhas não faz verão não. Então, para fazer verão, a gente tem que ter muitas andorinhas e a gente só quero agradecer a equipe toda por todo esse suporte, por tudo que está acontecendo. E desde já motivar os outros colegas, participantes aqui, professores, pode contar com a gente, pode contar aí com o nosso apoio de dicas, tá? Então, o Class foi uma excelente ideia aí, Sara e Legatti, por essa iniciativa de ter esse Class justamente para fazer essa interação. E é o legal do Class que fica os documentos ali, né? Fica armazenado as informações, fica guardado, que aí os novos, né, quando entrarem também, enfim, essa roda, né, com certeza novos professores vão entrar nas instituições, vão fazer a certificação e o conhecimento, a base de conhecimento está ali, né, disponível para todos. Então, só quero agradecer. Excelente, acho que a gente está chegando num momento oportuno aí da gente ir fechando. É claro que a gente vai seguir junto e claro que perguntas serão respondidas nesse local aí que a gente criou para a gente poder encontrar também. Eu só tenho a agradecer a presença de todo mundo e esse exemplo que os embaixadores do Nina trouxeram da experiência deles foi e ainda vai ser alguma coisa que a gente vai tomar como referência. Eu realmente trabalho na perspectiva, assim como o Nina Nacional, eu e o Legatti, a gente trabalha junto, atendendo também todos os Ninas, a gente realmente acredita no compartilhamento. E se a gente for ver o desenho com o qual a gente vem trabalhando até hoje, a gente trabalha fortemente ancorado nisso. Cada lugar vai surgindo e os professores interessados vão se aproximando e as transformações vão acontecendo. Então, assim, é uma coisa que é possível, de fato, fazer, e fazer junto facilita, né? E de repente, existe uma demanda maravilhosa aí para o Nina de Vila Velha, desse curso que eles deram, de repente possa ser um curso que a gente pode idealizar no futuro, de ser um curso, por exemplo, de nivelamento digital, né? Assim, uma forma de introduzir os alunos de toda a rede, por exemplo, nesses conhecimentos, antes de partir para um aprofundamento, que muitas vezes a gente vê o nível de dificuldade deles também, né? Bem como inspirar outros projetos que possam ser feitos através da faculdade, junto com outros cursos, outros núcleos, porque é esse trabalho que vai fortalecer demais o nosso movimento, né? Então, muito obrigada a todos. Essa gravação vai ficar no Classroom. No entanto, como a gente sabe, isso não vai durar tanto, mas vai durar o tempo suficiente da liga, o que é necessário nesse momento. A gente se encontra no Classroom e encontra nos próximos dias que estão agendados aí para a gente ter encontro com os embaixadores. Aí vão ter Rovena e Fernanda na próxima oportunidade e o professor, falta um professor. Diego. E o Diego, eles três vão estar na próxima? Jadson que sabe, ele que montou. Sim. Acho que é os três. Farão sim, os três.
uma grande oportunidade de a gente se reunir de novo. E eu acredito também, assim, à medida que a gente avança no curso, mais dúvidas a gente vai tendo. Então, é nesse movimento aí que a gente vai se aperfeiçoando. Ô, Sara, acho que a gente tem que te agradecer e agradecer ao Legate também, né? Porque vocês são idealizadores desse processo, idealizadores do Nina, nós estamos também aprendemos porque vocês também vieram no começo ali disponibilizar isso para a gente. Então, acho que o agradecimento é mútuo. Você agradeceu a gente, eu acho que cabe o agradecimento de todos nós também a vocês por idealizar e montar esse processo que acabou que todo mundo aprendeu por causa de vocês que também fizeram todo um trabalho por trás e toda a fundamentação disso. Mas só agradeço mesmo, é um trabalho aí de muita dedicação e um trabalho também que, assim, o Legate chegou, trazendo também a comunicação junto e tudo que a gente foi desenvolvendo. O Nina já vinha trabalhando desde 2018 e o que eu vejo hoje é que, assim, é à medida que a gente caminha junto, né, tanto do ponto de vista do Nina Nacional, quanto da estruturação e trabalho dos Ninas em cada local, e alguns Ninas por plataforma, né, é que a gente consegue ver, assim, o quanto a gente consegue, de fato, avançar e dar sentido, né, porque as coisas nascem, e eu confio nisso, de pouco em pouco, assim, as ideias vão surgindo, a gente vai se aprimorando, e aí todo mundo pode dar sua contribuição. Então, quem estiver aqui, o objetivo também é que a gente se torne ativo, né? A certificação por si só, ela é também um elemento formador e validado, né, internacionalmente, mas, sobretudo, é essa postura ativa aí dos professores com relação a esse desenvolvimento da educação que a gente quer, né, que a gente sonha realizar. Então, é tornar isso verdade. Esse é um chamado, né? É um chamado atual e do futuro mesmo. E que bom que a gente puder responder esse chamado junto, né? Então, muito obrigada. E a gente vai começar a despedir. Quem puder, por favor, então, responda o formulário, né, Legate? E siga a gente nas redes sociais, porque a partir dela, não por seguir uma rede social, mas é que a gente conecta mesmo as informações que estão rolando e no Classroom, né? Nosso próximo encontro é que dia? No calendário? Acredito que seja o aulão da Nuvem Mestra, dia... 25, né? Isso. Pronto. Alguém ajudou. Assim que é bom. Então, até o dia 25, que vai ser com muitas pessoas. Depois a gente volta para casa, juntinho de novo com os embaixadores, para a gente trocar uma ideia e se ver. E estejam com as câmeras abertas, os áudios também, que a gente é desse povo que gosta de conversar, né? Então tá. Ô, Sara, não vamos dar uma de aluno, não, gente. Professor, aluno não gosta de abrir a câmera. Vamos abrir a câmera, vamos se conhecer, aproveitar e fazer essa integração interestadual aí. Isso aí. Quem abriu, obrigada. Foi ótimo. Obrigada por tudo e pela participação. Então... Dá um abraço, Fernandina, embaixadora! Ei. Tchau, gente. Adorei, tá? A tarde de hoje foi muito boa, muito gostosa com vocês. Obrigada. Tchau, boa noite, gente. Valeu, gente. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigada a todos pela presença. Boa noite.